Dando continuidade à história, o tempo cuida de tudo. Ditado pelo espírito de Marco Aurélio. Psicografia de Marcelo César. Narrado por Lucy. Capítulo 43. Dalva desceu do bonde e andou alguns metros. Logo adentrava o ateliê de marocas do Bois. Uma vendedora simpática veio atendê-la. Dalva! Cumprimentou-a de forma efusiva. Quanto tempo! Como vai, Ana? Bem! Nossa, como você faz falta! Sinto falta daqui. Ela olhou ao redor com um ar saudoso. A vida muda, a gente muda, enfim. Conversaram bastante, pois o ateliê estava sem clientes. Depois de um bom papo, Ana quis saber: em que posso ajudá-la? Na verdade, eu vim falar com Raimundo. Que rapaz fantástico! Dona Marocas o incentiva bastante. Deixa-o trabalhar sem o atrapalhar. Graças a ele, apareceram novas clientes. Fico feliz. Ele está no andar de cima. Vou levá-la até ele. Obrigada. Dalva deixou-se conduzir e subiu uma escada em caracol. Entrou no aposento no andar de cima e Raimundo nem percebeu a sua presença. Estava debruçado sobre um chapéu e nele costurava um brocado. Dalva tocou levemente o seu ombro e ele virou-se e abriu um enorme sorriso. Abraçaram-se e ele disse: Saudades! Quanto tempo! Ando muito ocupada. Depois que me casei, o tempo ficou mais curto. Como anda a vida de casada? Pelo rosto e pela pele parece que vai muito bem. Vai, e eles riram. E como você tem passado? Muito bem. Raimunda puxou pelo braço e a levou para o outro lado do salão onde trabalhava. Os ambientes eram separados por uma linda cortina de veludo em tons de verde musgo. Ele afastou-as com delicadeza e disse orgulhoso: Conheça a minha casa. É linda! Como ajeitou tudo isso? Dona Marocas me deu os móveis. Aqui há tudo de que eu preciso. Cama, poltrona, abajur, mesinha, armário para as roupas. Lá no canto, atrás daquele biombo, estão a pia e o fogão. Ali, apontou, é a porta que leva ao banheiro. E aquela outra, apontou de novo, é a do quintal. Ele a conduziu até lá, abriu a porta e Dalva deslumbrou-se com as plantas e as flores. Isso é maravilhoso! Um canto com plantas e flores parece um pedacinho do céu. E é. Venho para cá para reciclar os conceitos aplicados ao trabalho, ter novas ideias. Vi uma matéria sua na revista. Está ficando famoso, hein? Você faz parte de tudo isso. Sem você... Ela levou o dedo à boca dele. Sem o seu talento, isso não ocorreria. Ele aqueceu e ela indagou. E a sua família? Como andam os seus? Estão muito bem. Juntei um dinheiro nesses poucos anos. Eu comprei uma casinha para eles no Jaçanã. Estou pagando as prestações, mas um dia ela será só nossa. Que coisa boa! Pena que esse cantinho logo não será mais meu. Por quê? Ela preocupou-se. Houve algum atrito entre você e a dona Marocas? Não. Ela tem sido uma ótima patroa. Dona Marocas me dá liberdade para eu fazer os moldes e confeccionar as peças do meu jeito. Vez ou outra, ela sugere coisas e sempre acerta. Ela tem um bom olho. Percebe os detalhes que podem enriquecer ou empobrecer uma peça. Ué, se anda tudo bem, por que vai deixar o cantinho? Está tão bonitinho. Uma cliente me propôs sociedade, ter o meu próprio ateliê e a minha loja. Isso é maravilhoso. É, Dalva, isso é maravilhoso. Abraçaram-se e Dalva ficou ali até Raimundo finalizar mais um dos seus lindíssimos chapéus.
Eles ainda se encontrariam durante mais alguns anos. A vinda dos filhos fez com que Dalva espaçasse as visitas, mas sempre se telefonavam para conversar. Raimundo fora convidado para ser padrinho de um dos seus filhos. Os anos correram, e 10 anos depois desse encontro no ateliê, Raimundo foi surpreendido por nobre e irrecusável convite. A estilista Coco Chanel encantaram-se com os modelos que ele produzira e lhe fizeram uma proposta para trabalhar com ela em seu ateliê em Paris. Raimundo despediu-se dos amigos, dos parentes e, com friozinho na barriga, pegou o avião para a Cidade Luz. Ele adorava o seu ofício e raramente aparecia em eventos ou se deixava fotografar. Apaixonou-se por uma argelina. Casaram-se e tiveram 3 filhos, 7 netos e uma bisneta, que Raimundo teve a grata satisfação de poder pegar no colo. Morreria no dia seguinte, aos 101 anos de idade. Capítulo 44. Rami e Antonieta almoçavam na casa do pai dele. E de Teresa, obviamente. Conversavam amenidades quando Teresa, de propósito, perguntou: "Quando pretende engravidar de novo, Antonieta?" Rami encarou a esposa com cara de poucos amigos e voltou a atenção para a comida. Samir comentava quanto ficaria feliz em ter um neto. Antonieta, sentindo o corpo tremer, limpou os lábios com o guardanapo e disse insegura: "Estamos tentando." Já faz mais de um ano que perdeu o seu segundo bebê. Não acha que logo vai ficar tarde para engravidar de novo? Ela mal completou 26 anos, não é, Antonieta? Sondou Samir, sempre alegre. Sim, ainda há tempo, respondeu Rami, de olho na comida. Teresa percebeu o desconforto e ia lançar uma nova pergunta constrangedora, mas Antonieta levantou-se de maneira rápida e saiu correndo, sentindo um forte enjoo. Todos se entreolharam surpresos. Só pode estar grávida. Vamos ao terceiro aborto, pobrezinha, pensou Teresa, mas disse: "Isso está me cheirando a gravidez." Rami empurrou o prato para a frente e levantou eufórico. "Antonieta está grávida?" "Corra até o banheiro, meu filho." Samir o encorajou. Rami saiu correndo até o banheiro. Teresa meneou a cabeça para os lados. "Eu tenho pena do meu enteado." "Por quê?" "Ele sofreu tanto na vida. Não é justo Rami passar por esse nervosismo. Ele merece ser pai." "Tem razão." Samir pousou a mão dele sobre a dela. "Ele sofreu muito. Merece ser pai e ser feliz." Durante o decorrer da história, muito pouco escrevemos sobre Rami. Apenas informamos que ele era um rapaz rico e apaixonado por Antonieta. De fato, ele era tudo isso. Entretanto, até o momento, sua vida fora marcada por muitos altos e baixos. Para início de conversa, o parto de Rami foi complicadíssimo. Durou muito tempo e, depois de exaustivas horas presa à cama para dar à luz, a mãe não resistiu e faleceu, sem ao menos conhecer o filho. Samir casara-se tarde e, ao perceber a esposa com o recém-nascido no colo, desesperou-se. Uma prima distante foi convidada a morar na casa dele com a função de cuidar do menino. Raja era viúva e não tivera filhos. Segundo a família, era uma mulher seca. Ela não era muito simpática e era uma mulher de pouca paciência. Criara Rami com muitas agressões físicas e psicológicas. Samir nada percebia, pois trabalhava muito. Só parava em casa para comer, banhar-se e dormir.
mal dava atenção ao filho. Certo dia, Raja esbofeteou o menino bem no momento em que Samir chegava em casa. Discutiram e ele delicadamente convidou Raja a ir embora. Nessa época, Rami contava 7 anos de idade. Samir não teve alternativa e o matriculou num colégio interno. Dali a 5 anos, conheceu Teresa e por ela se encantou. Casaram-se e na sequência Samir herdou uma grande soma em dinheiro de um tio solteiro. Teresa o manipulou a ponto de ele ceder e, em vez de usar o dinheiro para expandir os negócios, fez Samir comprar o terreno de uma família que falira e exigiu construção de um palacete no terreno cravado no meio da Avenida Paulista. A contragosto, ela acolheu o enteado. Rami estava com 12 anos e Samir o tirou do colégio interno. Rami fora obrigada a largar os estudos para trabalhar com o pai na loja de tecidos. Perspicaz e muito inteligente, logo Rami tomava conta do caixa. Usava a sobra do caixa para obter novos negócios. 10 anos depois, já eram donos de 10 lojas de tecidos. Teresa não queria que ele se casasse com Antonieta, pois o seu objetivo era destruir Bernarda. Rami era um bom partido e não deixou convencer pelas palavras de Teresa, que o desestimulava a levar o namoro adiante. Ele estava apaixonado. Ela sabia o que era isso, impossível lutar contra o amor. Ela deduziu. E assim Rami casou-se com Antonieta e acalentava o sonho de ser pai. Ele queria ser pai a todo custo, porque desejava ser diferente de Samir. Iria criar o filho ou a filha com muito amor e carinho. Ele tinha essa necessidade. Rami não era um homem mau. Muito pelo contrário, amava Antonieta e beijava o chão que ela pisava. Mas queria tanto um filho e a cada aborto sentia-se mais frustrado. No fundo achava que ele próprio tinha algum problema que impedia Antonieta de levar a gravidez adiante. Para não explodir de culpa e frustração, descontava na esposa sua ira, culpando-a. Voltando ao almoço, todos tiveram certeza de que Antonieta estava grávida, e ela engravidou. E o bebê nasceu, e ela se sentiu a mulher mais feliz do mundo. No hospital, Rami urrava de felicidade. Meu filho nasceu, gritava a plenos pulmões, meu filho! A alegria dele, lamentavelmente, não duraria por muito tempo. O pequeno Abdu demorou para engatinhar e quando começou a falar as palavras saíram enroladas. Podemos considerar que o filho de Antonieta e Rami nascera com desenvolvimento mental inferior à maioria das crianças. Naquele tempo, havia poucos estudos sobre crianças com algum tipo de deficiência. A história, infelizmente, apresentou formas diversas de dirigirmos o olhar para pessoas com deficiência. Misticismo, bruxaria, pecado, abandono, extermínio, piedade, exclusão. O olhar sempre foi negativo e apenas nos últimos anos é que esse olhar tornou-se menos preconceituoso, criando e fortalecendo o processo de inclusão de deficientes na escola, no trabalho e no convívio social. A princípio, Rami recusou-se a acreditar que o filho tivesse alguma deficiência. O pediatra disse que, com suporte adequado, poderemos criar nosso filho a ponto de ele viver com alguma independência. Festejou Antonieta. Nosso bebezinho será muito amado. Eu não quero um filho torto. Eu não mereço.
Ele não é torto, Rami, é apenas uma criança que precisará muito do nosso apoio, do nosso carinho e atenção. Teresa disse que jamais poderia imaginar que o meu pai teria um neto retardado. Não ouse dizer tal palavra. Antonieta censurou. O nosso pequeno Abdu terá um processo de desenvolvimento mais lento. Só isso. Só isso? Não fique assim, meu bem. Aproveite e pegue ele um pouquinho. Você mal o segura. Rami tinha repulsa pelo menino. Mentiu. Não leva o jeito. Ele ainda é muito pequeno. Logo vai estar forte e cada vez mais parecido com você. Rami fez um muxoxo. Levou a mão à cabeça e alisou os fartos cabelos negros. Será que isso não veio da sua família? O quê? Esse retardado mental. Imagina, pode acontecer a qualquer um, menos para mim. Mas eu estou lhe perguntando porque me lembrei da sua irmã, a Estelinha. O que tem ela? Não era meio biruta? Antonieta ficou sem palavras. Estava tão acostumada a não mais se lembrar da irmã caçula, e agora que ele mencionava o comportamento de Estelinha, ela ficou em dúvida. Novamente deixou-se corroer pela culpa. Ele vai crescer forte e saudável, você vai ver. E burro? Vai ser burro pelo resto da vida. Rami deixou o quarto extremamente irritado. Queria tanto um filho e quando nasceu, segundo ele, veio defeituoso. Na verdade, ele não pensava tudo isso do filho ou da esposa ou mesmo da genética da família. Era Teresa, que sempre que possível metia caraminholas na cabeça dele. Afirmava que o neto de Samir era deficiente e que provavelmente isso se devia ao fato de Antonieta ter uma irmã louca. Foi ela quem disse retardado pela primeira vez e sempre por toda a vida iria se referir ao menino como aquele menino retardado. Antonieta bem que tentou, mas a convivência com Rami foi azedando. Chegou ao ponto de dormirem em quartos separados. Rami mudou-se para o quarto de hóspedes e ela e o menino permaneceram no quarto do casal. Assolada por dúvidas, medos, temores, angústias e muita culpa, Antonieta começou a definhar e adoeceu gravemente. Morreu de câncer no útero antes de completar 30 anos de idade. Somente depois da morte da esposa foi que Rami percebeu quanto era apaixonado por ela e quanto amava aquele filho. Arrependeu-se amargamente por ter destratado Antonieta, de ter dito a ela tantas barbaridades, tantos impropérios. E dali em diante tornar-se-ia um pai amoroso e dedicado. Contratou um funcionário de extrema competência para gerenciar os negócios e passava mais horas ao lado do pequeno Abdu. O tempo avançou um pouco, contudo, devido às suas limitações, o menino teve uma vida curta. O pequeno Abdu faleceu um dia antes de completar 13 anos de idade. Em seguida, Samir também faleceu e Rami sentiu-se o homem mais triste da face da terra. Afastou-se do convívio com Teresa, nunca mais quis saber de casar ou ter filhos. Abraçou-se ferozmente ao trabalho e morreria precocemente vítima de um infarto fulminante aos 44 anos de idade, para deleite dos parentes que herdaram toda a sua fortuna. Capítulo 45. Fazia um lindo dia. O céu azulado e sem nuvens convidava a um passeio ao ar livre. Marcílio acordou e espreguiçou-se com gosto. Fazia tempo que não dormia tanto, pois estava no último ano da faculdade.
Estudava letras e, devido ao seu excelente desempenho como aluno, fora convidado para trabalhar como assistente de um dos professores da instituição. Ele olhou para o despertador e assustou-se. Estava atrasado. Levantou-se rapidamente e correu para o banheiro. Lavou o rosto, escovou os dentes, arrumou-se e já ia saindo quando Estelinha o abordou no corredor. Acabei de fazer café. Não vai dar, mãe. Perdi a hora. Podia ter me acordado. Passei no seu quarto logo cedinho, mas você dormia tão gostoso. Preciso ir. Falava ele enquanto ajeitava uns papéis na pasta que segurava. Depois que começou a trabalhar e estudar, tem ficado muito cansado. Não podia começar a trabalhar depois de concluir a graduação? Dê graças a Deus que eu consegui esse trabalho. Estar ao lado do professor Nunes é o sonho de 9 entre 10 alunos. Ela fez cara de poucos amigos, não gostava quando Marcílio falava desse professor. Achava que estava abusando do filho, exigindo dele uma dedicação absurda. Enquanto pensava, puxou o filho até a cozinha. Angelina estava ali sentada à mesa, tomando café. Felisberto estava numa viagem e regressaria por aqueles dias. Sérgio já tinha saído para trabalhar. Bom dia, querido, cumprimentou Angelina. Oi, tia, estou atrasadíssimo. 5 minutos a mais não vai fazer diferença. Ele sentiu o aroma do café e deu-se por vencido. Está bem, rapidinho. Enquanto ele se sentava, Angelina adiantou-se e cortou um pãozinho ao meio, passou manteiga e colocou-o num pratinho. Marcílio se serviu de café, virou a xícara numa golada só e comeu o pedaço de pão. Levantou-se rápido e beijou Angelina. Até a noite. Bom trabalho e bons estudos, ela completou. Já disse que esse professor abusa da dedicação de Marcílio. Mãe, não implica com ele. Nem o conhece e já o trata mal? Não sei. Quando me fala dele, eu não gosto. É um homem sofrido e deficiente. Há um grupinho que o apelidou de professor Perneta. Não gosto desses comentários, fazem piada em cima dos problemas dos outros. Isso não é de bom tom, comentou Angelina. Independentemente de frequentarmos a federação, eu e a sua mãe não somos de rir da desgraça dos outros. O respeito é fundamental. Também acho, ele ajuntou. Por isso me dou bem com o professor. Chamaram-me de puxa-saco porque muitos se candidataram para a seleção de estágio. Passei na entrevista porque os meus artigos foram muito bem escritos e porque nunca fiz comentários depreciativos sobre as condições físicas do professor. Deve ser difícil conviver com deficiências, disse Angelina reflexiva. Não é fácil. Marcílio beijou a mãe e saiu, carregando a sua pasta. Estelinha fechou a porta e voltou para a cozinha. Você implica com esse professor desde que Marcílio passou a falar dele. Não sei, tia, é algo estranho. Como assim? O que é estranho? Toda vez que Marcílio faz algum comentário sobre esse professor, o meu peito se fecha. Eu não sei explicar. Esse homem tem sido muito generoso, parece que gosta mesmo de Marcílio. Está lhe dando a oportunidade de, mesmo antes de formado, começar a fazer carreira. Marcílio será um ótimo professor de português e de línguas. Isso me felicita. Marcílio, desde cedo, mostrou habilidades com línguas. Aprendeu inglês e francês com extrema facilidade. Estudou espanhol por conta própria e arranha no alemão. Nasceu mesmo para as áreas humanas. Emendou Angelina orgulhosa. Você foi abençoada. Eu? Marcílio sempre foi um bom aluno.
Claro, o menino Peralta, que aprontou bastante, graças a Deus, foi uma criança normal e transformou-se num ótimo rapaz. Ele é educado, gentil e paquerador. Estelinha riu. Ele estava namorando a filha da Cacilda do 602. Parece que ele terminou, alegando excesso de estudo e trabalho. Cacilda me disse que a menina ficou tristinha. A filha da Cacilda, a moça da padaria, a colega da faculdade. Marcílio conquista as pessoas, não só as namoradinhas, porque é galante, simpático, bonito. Estelinha ficou pensativa por alguns instantes. Angelina quis saber. O que foi? Ele está muito parecido com o pai. Eu tenho uma vaga lembrança dele. Só o vi rapidamente naquela festa da sua irmã. Faz tantos anos. O pai era muito bonito. Marcílio, infelizmente, tem muito dele. Os cabelos, o formato do rosto, os lábios. Às vezes me pego chocada. Penso estar na frente do Dé. Ela parou de falar. Ainda é difícil falar o nome dele? Ela sentiu e Angelina indagou. Depois de praticar tantos exercícios, fazer terapia, tantas leituras do Evangelho, ainda não o perdoou? Como posso perdoar um monstro, um cafajeste? Cuspiu as palavras. Angelina serviu-se de mais um pouco de café com leite. Convidou Estelinha a se sentar. Ela se acomodou na cadeira ao lado e a tia prosseguiu. Você tornou-se espírita há muitos anos. Desde quando vim para cá. Aprendeu tanto sobre o amor, o perdão, a vingança. Quantas palestras não assistiu? Inúmeras. E muitas delas nos falam sobre o verdadeiro sentido do perdão. Fácil falar, tia. É difícil perdoar quando fui agredida, maltratada. A gente só perdoa quem nos faz mal. O que lhe disse sobre ser espírita há muito tempo é que nós entendemos que nascemos e renascemos muitas vezes. De mais a mais, geralmente reencarnamos ao lado de afetos e desafetos. Os afetos nos ajudam a seguir com força e coragem para cumprirmos os nossos objetivos de vida. Os desafetos aparecem para que possamos desatar os nós que fizemos com eles no passado, quando criamos ou participamos de situações desagradáveis que não puderam ser esclarecidas, perdoadas lá atrás. Você quer levar essa situação mal resolvida para além da vida? Com tudo o que aprendeu e absorveu nesses anos todos, prefere arrastar esse sentimento ruim para se livrar dele numa outra oportunidade? Não sei. Você é quem sabe. A vida lhe foi muito generosa. Ela lhe deu um filho maravilhoso, uma família que a ama, um marido que é um companheiro excepcional. Por que ainda insiste em manter no peito essa chaga que corrói? Tive Marcílio e quando me casei com Sérgio e tentei engravidar, fui surpreendida pelo fato de não poder mais gerar filhos. Frustrei meu marido, tirei dele o sonho de ser pai. Sérgio chegou a reclamar com você sobre isso? Nunca, jamais. Sempre foi compreensivo e disse-me que ser pai de Marcílio foi e é um grande presente. Então por que se culpa? Ela não respondeu e Angelina prosseguiu. Percebe que tem uma família maravilhosa e apenas olha para o lado negativo das situações. Não importa como tudo aconteceu, mas o fato de ter engravidado mudou sua vida. Veio morar comigo, despertou para a vida, aprendeu um ofício, criou um filho, casou-se. Pensando assim, mas esse é o único pensamento válido, o pensamento de que a vida lhe foi muito generosa, de que lhe deu tudo o que desejava, e agora fica presa nessa falta de perdão.
Não sei se ele está vivo, desconversou. Não importa. Faça mais vezes o exercício do perdão. Eu tento, tia. É só se sentar confortavelmente numa poltrona, ou num sofá ou numa cadeira, na beirada da cama, não importa o lugar, desde que se sinta confortável. Angelina queria que Estelinha se lembrasse vivamente de como se exercitar. Eu faço assim. Siga esse meu jeito de fazer o exercício. Como ia dizendo, assim que se sentir confortável, feche os olhos. Concentre-se na pessoa com quem tem, digamos, um problema mal resolvido e converse com ela. Imagine ela parada na sua frente. Diga tudo o que você sente, fale tudo que está preso na sua garganta, reprimido há anos. Depois de se perceber mais calma, diga em voz alta que a perdoa e que se perdoa. Em seguida, liberte-a da sua vida, imaginando essa pessoa sumir num raio de luz. Eu já tentei, tia, eu não consegui. Ou não quis. Titia, é isso mesmo, Estelinha. Aprendeu muito com o espiritismo e teve sessões maravilhosas de terapia com o Jorge. Pena que ele decidiu recomeçar a vida longe de nós. Mas os ensinamentos dele ainda fazem presentes. Não deixe que toda a ajuda que recebeu nesses anos todos seja varrida para debaixo do tapete. Reaja. Uma lágrima escorreu pelo canto do olho de Estelinha. Tem razão, titia. Eu preciso fazer esse exercício com mais vontade. Já viu que dá resultado. Perdoou a sua mãe. Não foi fácil, mas você conseguiu perdoá-la. É verdade. Nunca mais a vi. No entanto, consegui perdoá-la e também me perdoar, depois de praticar inúmeras vezes. Se conseguiu perdoar a sua mãe, por que não conseguiria perdoar o homem que lhe deu o maior presente que ganhou na sua vida? Não tenho como negar. Décio me deu um tesouro. Viu? O quê? Depois de muitos anos, acabou de pronunciar o nome dele. Estelinha nem havia se dado conta de que falara o nome de Décio desde que fizera terapia com Jorge. Oh, titia, eu consegui falar de novo e confesso, não me senti tão mal. Agradeça a Deus por isso. Deu o primeiro passo para a verdadeira cura do seu espírito. Sim, prometo que eu vou fazer e refazer o exercício do perdão do jeitinho que mostrou há pouco. Vou me concentrar no Décio. Estou começando a me sentir cansada de carregar esse peso no meu coração. Isso mesmo. Tiraram a mesa, Estelinha, mudando de assunto, comentou. Sonhei com Antonieta dia desses. Tenho orado muito pelo espírito dela e do filho. Pena que soubemos das mortes depois que ocorreram. Caso contrário, poderíamos ter ajudado Rami a superar esse sofrimento dentro do possível. Uma pena mesmo. Não fui comunicada da morte da minha irmã e não conheci o meu sobrinho, infelizmente. Foi escolha dela, não é? Antonieta afastou-se completamente de nós, cortou relações com Alfredo, por quem ela nutria carinho, deixou-se levar pelas impressões do mundo, pelo preconceito e fez as suas escolhas. Mas o sonho foi bem interessante. O que sonhou? Consegue se recordar? Sim, ela estava envolta numa luz dourada e sorriu para mim. Disse-me que depois de saber do nosso passado era capaz de perdoar a si mesma e perdoar-me. Que estava muito feliz porque tanto ela como o filho estavam programando uma nova reencarnação. Que iríamos nos reencontrar possivelmente daqui a certo tempo. Fico muito feliz com esse sonho, sinal de que ela muito provavelmente está sendo preparada para uma nova jornada no planeta. Bom que o espírito de Antonieta esteja lúcido e aparentando feliz. Chegou a ver o filho dela? Não, somente ela, mas falou do menino com tanto amor.
Lembro-me de que, quando fui abraçá-la, despertei. Acordei com a leve sensação de bem-estar. Hoje é dia de irmos à federação. Podemos colocar o nome dela e do seu sobrinho na caixinha de orações. Excelente ideia, tia. Vamos, podemos orar para Rami. Ele deve estar bem abatido. Sinto-o muito triste. De fato, Rami estava muito triste. A morte dele seria comunicada a elas dali a 1 ano. Capítulo 46. Marcílio caminhou a passos firmes até a entrada da Universidade do Estado de Guanabara, UEG, atual UERJ, e cumprimentou o porteiro. Caminhou até a sala do professor Nunes, bateu e ouviu um "Pode entrar". Abriu a porta e o professor estava sentado, analisando os papéis. Marcílio já foi se desculpando. Não sei o que me deu, professor. Eu acabei perdendo a hora. Que bom, ele respondeu. Sinal de que precisava de descanso. Soube que tem saído muito tarde da universidade. Como estou no finalzinho do curso, há mais trabalhos para entregar. Chego para trabalhar além do horário previsto e eu não quero acumular nada. Justificou-se. Eu não exijo nada além do que já tem feito. Não precisa se matar para me entregar tudo no prazo. Eu o contratei para que experimentasse a rotina de trabalho dentro de uma instituição de ensino. Fiz isso porque senti que tem potencial para fazer carreira no mundo acadêmico. Portanto, precisa apreciar o fim do curso e o trabalho. Caso contrário, de nada adianta se sacrificar, cansar-se sobremaneira. Você é jovem e deve ter prazer naquilo que faz. Eu tenho. Juro para o Senhor que amo passar o dia todo na faculdade. Este é o meu mundo, disse enquanto lançava um olhar perscrutador pela sala. Que bom, meu rapaz, fico contente. Marcílio entregou ao professor a pasta com os artigos corrigidos. Aqui está. Obrigado. O professor olhou os papéis e sondou. Depois que terminar a última aula, passe aqui e vamos almoçar. Estou atrasado com meu trabalho sobre estudos da linguagem. Um almoço não vai atrapalhar em nada. O senhor tem razão. Faz tempo que não saímos para almoçar. A cantina? Nunes o cortou. Não. Vamos almoçar num restaurante aqui perto. Preciso sair um pouco e arejar a cabeça. Eu gostaria da sua companhia para jogar conversa fora. Combinado. Passarei aqui. Ele consultou o relógio. Por volta de 1 da tarde. Perfeito. Estarei aqui esperando você. Boa aula. Marcílio sorriu e deixou a sala. Gostava do professor Nunes. Conhecera-o no 2º ano do curso, nas aulas de francês. Logo, a amizade entre os dois brotou espontânea. Agora, no último ano, devido à sua competência, Nunes convidara Marcílio para estagiar em seu gabinete. Era o passaporte que auxiliaria Marcílio a ingressar no mundo acadêmico. Estava contente em poder ajudar um aluno tão competente e por quem nutria nobre sentimento. Marcílio retornou à sala por volta de 1 da tarde. Nunes estava de pé, apoiado nas muletas. Ele quis ajudar o professor e recebeu uma negativa. Estou acostumadíssimo com isso. Baixou os olhos em direção à muleta. São muitos anos convivendo com elas. Eu já tive muita raiva delas. Agora as muletas são grandes amigas. Elas me permitem ter liberdade de ir onde eu quiser. Admiro muito esse jeito que o senhor tem de lidar com as suas limitações. Eu achava mesmo que era limitado. Senti muita raiva quando soube que ficaria sem uma perna. A perda da visão não me causou tanto sofrimento. Um olho compensa a falta do outro. E ser chamado de professor perneta também não me aborrece. De modo algum.
Tal comentário é extremamente deselegante, professor. Não ligo. Não tem ideia de quantas piadinhas tenho escutado desde que fiquei assim. Já não me machucam mais. Aprendi com um grande amigo, Sérgio. É o nome do meu pai. Que interessante. O senhor então tem um bom amigo? Pena que não nos encontramos mais. Faz muitos anos que não o vejo. Ele se casou e os encontros foram se espaçando. Eu tenho saudade de nossas conversas. Por que não o procura? Boa ideia. Eu preciso saber se ainda mora no mesmo lugar. Foram caminhando e Nunes tinha mesmo boa habilidade em manipular as muletas. Tomaram táxi e pararam diante do restaurante. Acomodaram-se e a conversa prosseguiu. Nunca me falou muito da sua vida, comentou Nunes. Minha mãe morava em São Paulo. Veio morar com uma tia e depois eu nasci. Alguns anos depois ela conheceu um homem que hoje chamo de pai. Nossa relação é muito boa. Então você não conhece seu pai verdadeiro? O biológico? Não. Fui e sou tão amado pelo meu paizão que nunca tive curiosidade de saber sobre quem me gerou. Nunes abaixou a cabeça, lembrou-se de que hoje, se soubesse do filho, se é que ela tiver o bebê, teria a mesma idade de Marcílio. O senhor ficou triste de repente? Não é nada. É que me recordei do meu passado. Tem coisas das quais me arrependo, sabe? Como o quê? Marcílio quis saber. Neste momento o garçom aproximou-se e veio anotar os pratos. Eu vou querer esse aqui. Nunes apontou para um prato no cardápio. Excelente escolha, senhor. E o seu filho? Perguntou mirando Marcílio. Ele não é meu filho, riu Nunes. Desculpe-me, é que o rapaz é uma cópia do senhor, só que mais moço. São muito parecidos. Ele anotou o nome do prato de Marcílio e afastou-se. Nunes observou Marcílio atentamente. Não é que o rapaz se assemelhava muito a ele quando jovem? Por que me olha dessa forma? Incomodou-se Marcílio. Nada. É que o garçom fez o comentário e estava olhando para o seu rosto. Marcílio também o observou e disse de forma engraçada. Veja como são as influências. Foi só o garçom fazer o comentário e estamos aqui, um encarando o outro, para ver se temos traços parecidos. Quer saber? Acho você parecido comigo quando jovem. É mesmo? Marcílio riu. Nunes tirou a carteira do paletó e, na sequência dela, tirou uma fotografia e entregou a Marcílio. Veja, esse sou eu muitos anos atrás, antes do acidente. Marcílio tomou a foto e, ao vê-la, espantou-se. Era muito parecido com aquela jovem da foto. Bem, olhando essa foto, parece que sou eu. Que engraçado. Deveras interessante. Nunes guardou a foto na carteira. Marcílio quis saber. O senhor não teve filhos? Os olhos de Nunes entristeceram. Ele meneou a cabeça para os lados. Fui muito irresponsável no passado. Era o tipo do garoto rebelde, aprontava muito. Eu não tinha consciência das bobagens que fazia. Interessante o senhor dizer isso. Vendo-o na sala de aula ou trabalhando a seu lado, jamais imaginaria que tivesse esse tipo de comportamento. É tão competente no trabalho, tão educado. É um dos professores mais benquisto. Ele sorriu. Eu sei. Mudei muito ao longo dos anos. O acidente me transformou em um outro homem que passou a valorizar as pequenas coisas da vida. Fui muito imprudente, engravidei mocinhas na juventude. Nunes passou a relatar a vida que tivera. Contou tudo a Marcílio, inclusive a abordagem que fizera a Estelinha, sem revelar-lhe o nome. Marcílio se surpreendeu muito mais ao saber que aquele homem à sua frente tivera uma vida cheia de infortúnios. O melhor a fazer é perdoar. Como assim? O senhor deve perdoar essas pessoas e se perdoar.
Nem sei mais onde estão essas pessoas. Nem sei se estão vivas ou não. Não importa, sentenciou Marcílio. Não? Não, professor. Minha tia é espírita e me ensinou um ótimo exercício sobre o perdão. Eu precisei dele quando era adolescente. Eu me revoltei porque queria conhecer minha avó materna. O que aconteceu? Aos 14 anos eu tive vontade de conhecê-la. Minha mãe a princípio não gostou da ideia, mas depois, percebendo que era um desejo meu, achou por bem facilitar o encontro. Ligou para a casa da minha avó e ela não quis falar com a minha mãe e nem comigo. Aquilo me entristeceu sobremaneira. Foi quando aprendi a fazer o exercício do perdão, mesmo sem nunca ter tido contato com ela. Pode me ensinar a fazer esse exercício? Pois não, claro. É fácil de executar, mas requer muita vontade para se livrar desse sentimento ruim. Quando não perdoamos quem nos feriu ou não nos perdoamos, tornamo-nos muito tristes. A vida torna-se pesada, por isso eu acredito que, para ter uma boa vida, é importantíssimo aprendermos a praticar o perdão. Os pratos chegaram e o almoço transcorreu com muita conversa. Ambos falaram muito de suas vidas, mas sem tocarem em nomes. Quando já estava de volta à universidade, o professor agradeceu o encontro. Foi muito bom sair um pouco. A sua companhia é extremamente agradável. Digo mesmo, professor, o senhor também é uma ótima companhia. Pode apostar que tem em mim, além de mestre, um amigo. Ele estendeu a mão para Marcílio. Amigos? Marcílio respondeu, amigos? Por favor, não me chame mais de professor Nunes. Pode me chamar de Décio. Sim, profe. Eles riram e Marcílio finalizou. Sim, Décio. Ele saiu para ir à secretaria resolver algumas questões do fim do curso. E Décio acomodou-se na cadeira. Ficou pensativo por um bom tempo. Se tivesse a chance de conhecer seu filho, e se ele estivesse vivo, gostaria que fosse como Marcílio. Afeiçoara-se ao rapaz. Sentia-se muito bem ao lado desse aluno. Desde o primeiro dia que o vira na sala de aula, Décio acreditou que estava se apaixonando pelo moço. Podia até ser, embora fosse educado e jamais permitiria uma abordagem dessas. Intimamente havia se interessado por alunas e alunos. Era normal. Ele havia mudado o comportamento, não era mais companheiro da esbórnia e a sua condição muitas vezes espantava as pessoas. Continuava bonito, os cabelos levemente grisalhos e o uso de óculos lhe conferia um charme à parte. Ele fizera uma escolha. Não quis mais se relacionar intimamente com ninguém. Preferiu dedicar-se única e exclusivamente à carreira de professor. E o convívio mostrou que ele nutria por Marcílio outro sentimento, o de pai. E surpreendeu-se ao pensar assim. Nunca experimentara a paternidade, aliás, desprezara inúmeras vezes. Agora sentiu uma vontade louca de ter sido pai. Às vezes pegava-se lembrando de Estelinha. Arrependia-se amargamente da maneira como a tratara. Fora um calhorda, cafajeste. Reconhecia que fora um pulha. Se soubesse onde ela estava, arriscaria pedir-lhe perdão. Até que tentou. Pouco antes da mãe falecer, pediu a ela que tentasse descobrir o paradeiro de Estelinha. Yolanda não se interessou muito. Fez uma pergunta aqui e outra ali, conversou com Bernarda, mas ela não quis comentar sobre Estelinha. Vencido, sentindo-se impotente, Décio pensou em pedir ajuda a Sérgio. Mas ele havia se casado com uma moça que se chamava Maria Estela. Grande coincidência. Será? Décio moveu a cabeça para os lados e espantou os pensamentos com a mão. Isso que eu estou pensando seria uma loucura? Nem em filme algo assim poderia acontecer.
Ele falou e voltou a atenção ao trabalho. No entanto, no decorrer do expediente, o comentário do garçom não saía do seu pensamento. Décio tentava afastar aquela ideia. Não pode ser. Adoraria ter um filho como Marcílio. É por isso que eu estou com esses pensamentos absurdos. Capítulo 47. Logo depois da morte do neto, Samir teve complicações decorrentes do mau funcionamento dos rins e veio a falecer. Teresa abalou-se com a morte do marido. Embora fosse uma mulher cheia de contradições e altamente manipuladora, gostava muito de Samir. Enquanto viveram juntos, ele atendeu a todos os caprichos dela. Todos, sem exceção. Muita gente que conhecia o lado sombrio de Teresa questionava como aquele homem podia ser apaixonado por uma mulher tão sórdida. Mas o fato é que Samir era louco por ela. Ela não era louca por ele, mas tinha em Samir um grande companheiro. A morte dele a desestabilizou num primeiro momento. Depois de recompor-se, ligou para Rami, avisando-o da morte do pai. Rami mal conseguia manter-se em pé. Estava muito fragilizado. Mal acabara de enterrar o filho e perdia o pai. Teresa o consolou um pouco e foi tratar dos preparativos do velório e o enterro. Logo voltava a ser aquela que todos conheciam, porque Teresa era Teresa. Depois do enterro, sentou-se com Rami para ocuparem-se das questões do inventário dos bens deixados por Samir. Rami estava tão descontente com a vida que mal tinha vontade de tratar do assunto. É preciso, tornou Teresa prática. O que você sugere? Eu deixo tudo para você. Tudo? Sim, quer dizer, com exceção de duas coisas. O quê? Quero o casarão da Paulista e uma mesada. Um dinheiro que possa cobrir as despesas da casa e me dar um pouquinho de conforto. Está bem, mas digo, se dependesse de mim, eu venderia esta casa. Nunca! Ela falou um pouco acima do tom. Os casarões estão sendo derrubados, dando lugar aos prédios. Não é mais elegante viver na Paulista? Os vizinhos estão se mudando para Pacaembu, outros para o Morumbi. Deus me livre, não saio daqui nem morta. Ele levantou-se e mexeu os ombros. Está certo? Pedirei ao advogado que acerte tudo. Pode ficar com o casarão. Quanto ao dinheiro mensal, pode estipular a quantia que julga necessária para manter sua boa vida? Disse de forma amarga. Rami despediu-se de Teresa e essa foi a última conversa que tiveram. Porque dali a algum tempo a secretária de Rami entraria na sala dele e encontraria o seu corpo sem vida caído próximo à escrivania. O advogado tinha colocado no papel todos os acordos firmados por Rami antes dele morrer. Os primos herdariam praticamente tudo, com exceção do casarão, e de uma gorda soma de dinheiro para a madrasta. Alguns dos parentes, querendo tudo e mais um pouco, ameaçaram Teresa, mas ela, irredutível e legalmente amparada, colocou-os para correr. Exultou de felicidade ao se sentir a única dona do palacete. Finalmente, ninguém mais me tira daqui. Aproveitou o dinheiro extra e usou parte dele para redecorar a casa. Terminado o trabalho dos decoradores, ela convidou Bernarda para um chá. Assim que Bernarda entrou no casarão, percebeu as mudanças e admirou-se. Você fez o impossível, conseguiu deixar a casa mais bonita do que antes. Eu tenho esse dom. Parabenizou-se Teresa. Sempre soube misturar bem as cores, os tons, combinar os móveis antigos com os novos. Afinal, não fui eu quem ajudou você a remodelar a sua casa?
É verdade, você tem sensibilidade para esse tipo de coisa. Eu gosto de decoração, mas às vezes me falta paciência para prestar atenção a tantos detalhes. A conversa fluiu agradável. O empregado entrou na saleta em que elas estavam e trouxe consigo um carrinho de chá. Serviu-as e retirou-se em seguida. Bernarda quis saber. Já está viúva há certo tempo. O que vai fazer com as coisas de Samir? Eu ia mandar muita coisa para a casa do Rami. Fiquei pensando no que enviar, e não é que o coração do homem era fraco? Não fale nesse tom. Ele perdeu a esposa, o filho. Bernarda emocionou-se um pouco, afinal. Antonieta fora sua filha e o pequeno Abdu, embora limitado mentalmente, fora o seu neto. Teresa percebeu e comentou: Eu sinto muito pelo casamento de sua filha. Antonieta era uma boa moça, um pouco avoada, mas boa moça. Agora sentir tristeza pelo passamento daquela criaturinha? Essa criaturinha era o seu neto. Nunca! Teresa subiu o tom. Rami era meu enteado. O filho dele não significava nada para mim. Era filho de Antonieta, portanto, o seu neto. E convenhamos, você também não ligava muito para ele. Não, isso que não. Eu visitava Antonieta, brincava com o menino. Visitava o menino, brincava com ele. Que avó maravilhosa que você foi, disse num tom irônico. Ele mal conseguia juntar um indicador com o outro. Era birutinha. Não conseguia pegar uma bola. Você nunca saiu com ele, nunca o levou para passear ou passar o dia na sua casa. Bernarda mordiscou os lábios. Não sabia o que responder porque Teresa, infelizmente, estava com razão. A bem da verdade, ela não gostava de ser avó de um menino que, à época, chamava de retardado. Tinha medo de que pudesse associá-lo a Estelinha. Costumava dizer às pessoas que o neto era bem fraquinho, mal podia se locomover. Acreditava que essa desculpa ajudaria as pessoas a se esquecerem do menino. No fundo, Bernarda contava essa história sempre, repetidas vezes, apenas para acreditar, com o tempo, que o menino era mesmo apenas fraquinho. Era um jeito de não enfrentar a realidade. Durante o pouco tempo que Antonieta conviveu com o filho, Bernarda não permitia que a filha fosse visitá-la ou levasse o pequeno Abdu para a avó ver. Pelo contrário, a cada 15 dias, mais ou menos, ia visitar a filha e dar um oi para o menino. Jamais perguntou à filha se ela tinha dificuldades em educar o filho, se precisava de ajuda, coisas do tipo. Nunca quis saber se Antonieta sofria ou não. Jamais se importou uma única vez em saber se Antonieta estava emocionalmente bem ou não. Só foi dar atenção à filha quando Antonieta lhe contou sobre a doença. Só que, quando Antonieta descobriu-se doente, já era tarde. O corpo estava bem debilitado, muitos órgãos já tinham sido afetados pelo câncer. Após o diagnóstico, o convívio entre elas não duraria 6 meses. Ela deixou uma lágrima escorrer pelo canto do olho, depois de refletir, e respondeu: Hoje admito que não sabia lidar com uma criança diferente. Depois que Antonieta se foi, eu me fechei um pouco. Não visitei o meu neto com frequência. Quando ele faleceu, eu também não me abalei. Acho que, dentro das condições que vivia, ele durou bastante. Pobre Rami. Então, tudo isso agora faz parte do passado. Antonieta se foi, seu neto, Rami, meu Samir. A voz dela tremeu um pouco. Bernarda percebeu e comentou: Você gostava mesmo do Samir? Sim, era um bom companheiro. Nunca o amei, mas eu gostava dele. Ele me compreendia, sabe? Nunca brigou comigo. Samir era um ótimo sujeito. Pois bem, o que fez das coisas dele?
Doei tudo o que ele possuía, com exceção das joias e dos relógios. Também guardei uma caixa com fotos e papéis. Estão aqui. Apontou para a caixa. E o que vai fazer com isso? Não sei. Teresa se levantou e foi na direção de uma caixa bonita de madeira. Estava sobre a cômoda. Ela retirou a tampa e dela sacou uma foto. O retrato mostrava ela e Samir alguns anos atrás. Ela entregou a foto para Bernarda e disse: Isso foi na época em que nos conhecemos. Faz um bom par de anos. Vocês formavam um belo casal. É, respondeu ela sem muita convicção. Posso ver as outras? Claro. Teresa apanhou a caixa, não era tão pesada, colocou-a no sofá, ao lado de Bernarda. Veja quanto quiser. Arranquei tudo de uma gaveta e joguei aí. Não tive tempo ainda de ver essa papelada, mas fique à vontade. Vou ao toalete e já volto. Teresa afastou-se e Bernarda começou a ver as fotos. Eram fotos de Samir antes do casamento. Ele com Rami, fotos das lojas, retratos em que ele e Teresa estavam sempre abraçados. Ficou a admirar as fotos e foi apanhando o que ali dentro havia. De repente, encontrou um maço de cartas. Eram poucas, mas estavam bem amareladas pelo tempo. Havia um laço de cetim azul que as mantinha juntas. São coisas de Samir, disse para si mesma. Não convém olhar. Mas o desejo foi mais forte e Bernarda viu-se desfazendo o laço. Apanhou o envelope e dele retirou uma carta. Seus olhos se arregalaram. Era uma carta de Eurico para Teresa. Eurico? Bernarda estranhou. Por que Eurico teria escrito uma carta para Teresa? Não estou entendendo. Atrapalhada das ideias, Bernarda leu a carta. Nela, Eurico pedia tempo a Teresa. Assim que a filha nascesse, ele pediria o desquite. Bernarda levou a mão à boca. Não era por estar pasmada, mas porque o chá embrulhou o estômago. Sentiu forte enjoo, fechou os olhos, respirou fundo, levantou a cabeça. Não posso esmorecer agora. Preciso entender o que se passou diante do meu nariz e eu não vi. Pegou outra carta e começou a ler em voz baixa. Querido Eurico, não sabe quanto estou aflita, repleta de noites mal dormidas. Acreditava que nossa vida a dois começaria neste ano, pois faz alguns meses que carregava nosso filho no ventre. Estava tão feliz, jamais poderia imaginar que depois de algumas semanas sofreria um aborto espontâneo. Se não fosse você ao meu lado no hospital, creio que não teria forças para continuar viva. Entretanto, o que mais me deixou apreensiva foi saber que depois do procedimento pelo qual passei, Bernarda anunciou estar grávida. Grávida? Como? Vocês têm filhos crescidos de 7 e 5 anos. Você me assegurou que tomava cuidados e que Bernarda jamais voltaria a engravidar. E agora? O que pretende fazer? Eu fico aqui ansiosa e cheia de preocupação. Não quero imaginar que uma gravidez possa atrapalhar ou mesmo atrasar os nossos planos de ficarmos juntos. Sabe que eu o amo mais que tudo nessa vida. Por nosso amor sou capaz de cometer loucuras. Espero que me escreva o mais rápido possível. Com todo o amor do mundo. Teresa. Bernarda não teve reação emotiva, simplesmente ficou ali, olhando para as palavras ali escritas, e 1000 pensamentos cortaram sua mente. Eram como raios que iam e vinham sem parar. Ao mesmo tempo sentiu como se uma faca perfurasse o seu coração. Aguarde, a história continua.